Olá, olá pessoal que escuta o Dicotomia Podcast e espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Rafaela e nesse episódio curtinho da nossa série ABC das RI, vamos falar um pouco sobre cooperação. Então, a cooperação é um termo bem geral e abrangente, presente em todas as atividades humanas, desde a família até a política internacional, e que envolve também várias áreas do conhecimento, como política, economia, aspectos jurídicos, culturais e etc. Mas vamos partir da palavra em si. De acordo com o Dicionário de Relações Internacionais, sob direção de Fernando de Souza, cooperação seria agir conjuntamente com o outro, ou interagir em vista à realização de um fim comum. O sucesso na obtenção desse objetivo comum depende de determinadas condições, como um consenso entre os atores que estão fazendo parte dessa cooperação em relação aos fins que querem atingir, a existência de interesses comuns entre eles, a confiança recíproca entre eles, a elaboração em comum de um conjunto de regras, que todos devem seguir e etc. Mas assim como o conflito faz parte da natureza humana, a cooperação também faz. Na sociologia das relações internacionais, vemos um autor muito conhecido, chamado Durkheim, que você talvez lembre da sua época do colégio ou ainda estude algumas de suas obras no seu curso ou em outro canto, que ele entendia a cooperação como fundamento do elo social. Segundo esse autor, a solidariedade era a marca das relações conjuntas, das relações de cooperação nas sociedades arcaicas e modernas, ainda que esta solidariedade esteja submetida a diferentes fatores no decorrer da história das sociedades. Por exemplo, para Durkheim, na sociedade moderna, a solidariedade estaria condicionada à divisão do trabalho, que traz o aumento do individualismo e, com ele, a necessidade da cooperação seria ainda maior. Então, depois dessa visão geral sobre o que seria a cooperação, vamos nos voltar agora propriamente para o cenário internacional, onde a cooperação se dá entre os principais atores desse sistema, os Estados, mas também se dá entre novos atores, como organizações, empresas e etc. Mas vamos focar aqui nos Estados. Desde o primeiro episódio dessa série, acho que vocês já ouviram falar muito sobre teoria das relações internacionais. E nesse aqui não seria diferente. O debate sobre conflito versus cooperação, guerra versus paz, não é nada novo aqui nas relações internacionais. Os teóricos que mais falam da cooperação, inclusive a tomando como a necessidade, são os do liberalismo. Ironicamente, por isso mesmo, eles são chamados de idealistas e utópicos pelos teóricos da outra corrente, que é a realista. Todo esse debate também é visto como um embate entre otimistas e pessimistas. Não vou trazer aqui os argumentos e ideias de muitos autores realistas e liberais para contrapor suas ideias sobre cooperação, porque, acredite, já temos muitos artigos e livros inteiros na área falando só sobre isso, mas eu vou tentar ser breve, e sobre toda essa novela que se passou principalmente no século XX. Bom, Edward Carr, realista clássico, coloca que os liberais parecem ignorar o poder, que geralmente se dirige para o conflito e que é o elemento essencial da política internacional, na qual o que importa é a primazia da força. Um outro realista é Hans Morgenthau. Um pouco mais debochado que o primeiro, para ele o liberalismo trazia conceitos desligados da realidade e motivações irracionais, como a participação popular e qualidades morais, que na sua maioria falam sobre cooperação e ideais pacifistas. Diante da permanente luta pelo poder que caracteriza o sistema internacional, tudo isso não faria sentido para ele. Essas críticas se intensificaram principalmente no período das duas guerras mundiais, quando se viu também o micão que foi a Liga das Nações, aquela que veio antes da ONU, que se baseava em valores influenciados pelos liberais, valores em sua maioria de cooperação, para evitar a guerra e promover a paz. No entanto, pelo lado do liberalismo, vemos autores como Robert Keohane
e Joseph Nye, que criticam aquela análise focada no poder e na segurança nacional que os realistas fazem, e apontam para a interdependência, que seria um intenso intercâmbio e dependência entre os estados, né, de algum grau. Essa interdependência crescente nos pós-guerras possibilitaria a paz por meio da cooperação. Mas essa crença dos liberais na cooperação não seria nem um pouco ingênua ou utópica, já que Nye e Keohane, por exemplo, eles se apoiam nos dizeres do famoso Immanuel Kant. Os estados cooperam por serem egoístas e não altruístas. Bom, um resumo resumido, a cooperação ela é ainda assim considerada por alguns autores realistas, mas como um mero instrumento de ampliação do poder de um determinado estado. Para os liberais, é pela cooperação que se viria a paz. Depois dessa passagem bem rápida pela teoria das RI, vamos ver também como tudo isso se dá na prática da história. As alianças militares, essa cooperação voltada para uma atuação numa guerra, é uma realidade muito antiga. A gente pode voltar aí para o sistema grego de cidades-estados que frequentemente faziam alianças entre si para lutar contra um inimigo externo comum. Estamos falando aqui de 400 anos antes de Cristo. E essa realidade de cooperação geralmente relacionada à guerra, né, a alianças militares, é algo bem recorrente na antiguidade. Avançando bem no tempo aí, já nos séculos 17 e 18, temos autores falando sobre projetos para uma paz universal e união em favor do continente europeu. Nesse meio nós temos Immanuel Kant falando sobre paz perpétua, a possibilidade de uma convivência pacífica mesmo num ambiente anárquico, como já falamos aqui no nosso primeiro episódio dessa série, e a noção de que a paz é mais vantajosa e a guerra ela é irracional. Mas é no século XX que a cooperação toma outras formas, as que conhecemos mais hoje. Após o fracasso dessa primeira tentativa de uma organização que unisse os estados para evitar conflitos e estimular a cooperação, a Liga das Nações, é a ONU que, após a Segunda Guerra, toma esse papel em 1945. É nesse contexto, permeado ainda pelas disputas entre Estados Unidos e União Soviética, que ecoavam nos países do chamado Terceiro Mundo, e também ainda com os processos de descolonização, que o desenvolvimento da cooperação e da solidariedade internacionais se colocam no centro dos debates multilaterais. Nos anos seguintes, a cooperação se concentrou principalmente em sanar as consequências das duas guerras mundiais e do subdesenvolvimento, mas também se intensificou na lógica de alianças estabelecida pelos Estados Unidos e pela União Soviética, ali na Guerra Fria, aquela divisão do globo entre apoiadores de um e de outro, né, o bloco capitalista e o bloco socialista. Pelas reivindicações dos países subdesenvolvidos, a ONU começou a atuar mais numa cooperação técnica. No decorrer dos anos seguintes do século XX, dessa segunda metade do século XX, diversas conferências da ONU influenciaram a cooperação internacional para potencializar a ajuda ao desenvolvimento, pondo também nos fins da década de 90, início do século XXI, os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e o mantendo como um norteador da cooperação a nível mundial. Vários organismos foram criados para esse fim, como, por exemplo, o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento. É importante pontuar que, com a ONU e suas diversas agências especializadas na cooperação multilateral, houve a disseminação dos regimes internacionais, que são instituições formadas por um conjunto de princípios, normas e regras, atuando aí numa determinada área das relações internacionais. E aí mesmo não havendo um governo acima dos estados, né, para regular todas essas relações, surgiram esses regimes internacionais que, em suas instituições, garantem uma certa ordem no sistema. A cooperação se manifesta hoje de muitas formas, seja por tratados firmados entre países numa determinada área, seja também através dos blocos econômicos e da integração regional, que caracteriza a economia do nosso tempo.
Enfim, a cooperação entre os povos é uma meta da Carta da ONU, né? E é um princípio norteador de muitas constituições de estados hoje em dia, como é o caso do Brasil, sendo um dos 10 princípios norteadores das relações internacionais do país. Além de tudo isso que já foi falado, a cooperação também é importante sob o olhar da ética internacional. Bom, acho que deu para fazer um resumão massa sobre a cooperação. Então é isso, acho que para terminar esse episódio eu vou indicar aqui um artigo e outras indicações você vê no nosso Instagram. E esse artigo, A Teoria das Relações Internacionais Pensando a Cooperação, de Tadeu Morato Maciel. Bom, é isso. Fiquem bem e até a próxima.